Nós encerramos o episódio anterior comentando sobre a questão do regime patriarcal, né, machista, né, por que não dizer, que vigorava aqui no Brasil de então. Aliás, uma coisa um pouco surpreendente nesse aspecto, os gaúchos, digamos assim, que já se formavam, já se plasmavam, não eram lá muito indígenas, né, pastor? Porque os índios têm uma tradição também um pouco diferente, né? A mulher labora também muito, né? Tem uma tradição matriarcal, né? Agora, quem vai povoar o Rio Grande do Sul são homens de Sorocaba. São os que vêm prear gado. Os vaqueiros, né? Os vaqueiros que vêm prear gado no Rio Grande do Sul. Claro, nós temos anteriormente essas populações indígenas, mas nas áreas em que as tropas fazem o seu pouso, vão surgindo tavernas, à proximidade de prostitutas. Sim. Né? E então, se fala, inclusive, que as primeiras mães do Rio Grande do Sul são prostitutas paulistas, que são trazidas para cá, vêm acompanhando esses homens de Sorocaba. Tanto que as nossas danças gaúchas são muito semelhantes às danças da região de Sorocaba, em São Paulo. Né? Então, eu acho que aqui existe aquela figura do gaúcho macho que manda, mas nós temos sempre a figura da mulher muito forte, porque é uma região de guerras, e essa mulher tem que defender a prole. O homem, ele é a figura ausente, passageira, né? E nós temos as periferias das nossas cidades, quer dizer, quem mantém família é a mulher, né? E o homem é sempre uma figura mais passageira. Quer dizer, aquela ideia da família burguesa formada por pai, mãe e filhos é um modelo de discurso religioso, sim, em boa parte, mas que não corresponde à nossa realidade social no Brasil. Tanto assim que os últimos governos do Brasil, quando fazem a escritura das casas populares, têm colocado a propriedade no nome da mulher e não do homem, para impedir que ele venda essa propriedade, sim, ficando a mulher e a prole na miséria e ao desamparo. Né? Então, isso são reflexos assim, muito claros da nossa sociedade e da nossa cultura. Né? Quer dizer, o gaúcho, de certa maneira, era meio que órfão de pai, né? Não permanentemente, mas com certa frequência. Né? A gente nunca pode absolutizar uma afirmação, mas eu acho que é um aspecto que nós não podemos desprezar, que nós não podemos desconsiderar. É uma lembrança importante da gênese da nossa sociedade e da cultura. Né? É muito mais fácil um homem se separar de uma mulher do que uma mulher se separar de um homem, por causa da situação da prole. Aliás, o senhor menciona no livro, em outro capítulo, pegando o gancho, que, em geral, não era aconselhável emprestar dinheiro para solteiro, né? Justo. Isso é uma observação que o próprio Peter Paul Müller, do nosso episódio anterior, fala, que o solteiro, se ele morrer, ninguém vai se responsabilizar pelo dinheiro emprestado, né? E ele podia desaparecer, né? Se bem que nós temos poucos relatos da colônia alemã de homens que tenham abandonado as mulheres, porque a picada, que são os núcleos de colonização na floresta subtropical, a picada vai fazer muita pressão. Então, casais dificilmente se separam, porque a vigilância mútua, né? O que os vizinhos vão dizer se nós nos separarmos. Então, isso deve ter provocado muito sofrimento também, né? Para ambas as partes, mas o pessoal permanecia junto, né? E a gente podia correr para o vizinho, pedir apoio, ou para a vizinha, se aconselhar, e aí a vida continuava. Ou com o pastor, ou com o padre. Né? Assim também, digamos, a figura da criança sem pai. No caso da mãe solteira, a menina que ficava grávida extramatrimonialmente, em pouco tempo encontrava um parceiro, porque a própria picada fazia essa pressão para que ela não ficasse ao desamparo, nem a criança. Né? Ou em geral casando com um viúvo, ou alguém, porque a mortalidade... Mas casamenteira, né? Eles estão tão presentes. Né? Então, mas você falava dessa situação dos gaúchos,
E aí toda a população do Rio Grande do Sul, nós em geral falamos muito da presença açoriana e o gaúcho moldando o açoriano, mas já existe uma história pregressa. Né? Que surpreende a muitos, né? Há muitos que imaginam o gaúcho autóctone, pura e simplesmente um autóctone, um índio que foi se transformando, que foi se pilchando, né? Não, e não é essa a verdade. A nossa população é híbrida desde o Aliás, início. é preciso que se diga também que nós tivemos muitos dos gaúchos que depois adotaram também esse hábito dos tropeiros, né? Sim. O próprio Pinheiro Machado foi um dos que ele acabou sendo, ele estudou na Faculdade de São Paulo, no Largo de São Francisco, ele se tornou advogado, né? Quase fez carreira militar também, mas o sonho dele era ser tropeiro, né? Sim. Esse que ficou até o senador, né? Porque isso era o exemplo da vida livre, do Rolento. Aragana, né? Mas a gente imagina, é uma vida de muito sacrifício também sem dúvida, nesse aspecto. Né? Com certeza. E a nossa indumentária, ela é uma coisa muito híbrida, não é? Quer dizer, tem as tradições de Sorocaba. A nossa bombacha é a calça turca. Pois é. Por causa da guerra da Crimeia, não deu para exportar para a Turquia. Isso é fato, pastor? Isso é fato. Porque as calças turcas, elas eram produzidas na Inglaterra. E por causa da guerra da Crimeia, não é mais possível que essas calças cheguem à Turquia. Então você precisa encontrar outro mercado. E elas vêm para o Brasil, também ao Rio Grande do Sul. Sim. E foram tão apropriadas para usar na montaria, porque ela é larga, que acabou fazendo parte da nossa indumentária. Hoje, se você quer uma pilcha, você sai com a calça turca. Então, o europeu que chega aqui, nós queremos mostrar trajes típicos, eles dizem, mas o que faz a calça turca aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, aí a gente sempre tem que olhar, quando olha a história, a conjuntura internacional. Sim. Se você não faz isso, você não entende por que alemães vêm para o Brasil, né? Por que uma calça turca vai parar aqui, não é? Então, são situações e contingências da história, né? Então, um segundo aspecto nessa enxamagem, nessa mistura de populações, nós vamos ter muito fortemente com a presença açoriana, desde meados do século XVIII. Exatamente o que nós gostaríamos de abordar nesse episódio aqui, pastor, trata-se do seguinte. Nós falamos sempre da colonização alemã, 1824 em diante, né? E é um esquecimento, de certa forma, a descrição do cenário, enfim, que esse imigrante encontra aqui, é como se ele, às vezes até por uma coisa assim meio romantizada, né? É como se ele fosse o primeiro imigrante aqui. Não é. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre as dificuldades, porque os açorianos chegam aqui. Aliás, também outra surpresa para muitos, né? Eles chegam em Porto Alegre, não se chamava Porto Alegre na época, né? Eles chegam aqui em 1752, né? São 60 casais que chegam, me parece num contingente de em torno de 200, 300 pessoas, né? Sim. Só que uma coisa surpreendente é que os açorianos, antes de vir para o Rio Grande do Sul, foram para Santa Catarina, né? Começam por lá. Mas, seja como for, que realidade esses açorianos encontraram aqui, pastor? Acho que esse é um ponto importante. Comenta-se muito que o imigrante alemão sofreu, o açoriano não sofreu. Como é que foi isso? Né? Lê do engano. Esses açorianos realmente são colocados em diversas partes do Brasil, né? Pombal coloca eles no Amapá para cultivar produtos por causa da fortaleza de Macapá. Os índios e os mosquitos comeram a todos. Pombal manda alemães para o Amapá. Vão ter a mesma sorte. Mas você encontra açorianos também no Espírito Santo, colônias açorianas, no mesmo período. Açorianos são transferidos para Santa Catarina, e depois esses açorianos de Santa Catarina, esses casais que você fala, são levados para Porto Alegre, mas há também, pela Serra do Rio do Rastro, a possibilidade de você subir e chegar até os aparados da Serra. Também são populações de origem açoriana que nós temos nos aparados da Serra, né? São populações que não vêm espontaneamente dos Açores. Simplesmente se fala que por causa da superpopulação dos Açores,
Eu falei uma vez com o reitor da Universidade dos Açores, que visitou a Unicinos, ele disse, isso é lenda, que a população teria forçado a população dos Açores a ir para outras áreas. Não, aí vinha a ordem do reino, do governo central de Lisboa, ordenando que essas populações fossem para outras partes do Império Português. E assim, casais são levados também para Santa Catarina e uma parte desses depois encaminhada para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque você não consegue controlar um território se você não povoa esse território. Então isso faz parte da política expansionista portuguesa, e Portugal está querendo, de todas as maneiras, chegar até Montevidéu para controlar o Rio da Prata, para ter acesso à prata que está descendo de Potosí, na Bolívia. Desmanchando a montanha lá. Então, até hoje, né? Não, até hoje existem índios Aimara trabalhando como mineiros em Potosí, né? Que é uma mina que consumiu vidas humanas assim de forma impressionante. E alterou a geografia, o relevo do lugar. Né? Totalmente, totalmente. E deu o nome a um rio, né? O Rio da Prata. Né? Então, para controlar essa prata, por isso que o Brasil é tão estreito embaixo, todos os esforços no sul dos portugueses são feitos para você controlar o Uruguai. E, de fato, Dom João VI vai mandar invadir o Uruguai, depois, a Cisplatina, né? Que vai fazer parte do Brasil até 1828. Né? Então, já envolvendo os imigrantes alemães depois. Mas, voltando aos açorianos, né? Esses açorianos entram num território altamente conturbado e jamais tiveram terras para eles medidas. A historiografia sempre fala que eles receberiam 1/4 de légua em quadro. Isso dá cerca de 500 hectares, numa região em que as propriedades eram de 12.500 hectares. Puxa. Então 500 hectares já é um módulo bem menor. Não é? Os alemães vão ter 75 no início, 7 vezes depois menos, né? 50 e finalmente 25, que é a medida de uma colônia. Então, eles têm que se virar, literalmente. Eles onde vão tomando posse de terra, porque efetivamente uma medição de terras para assentamento desses açorianos. Chega a ver açoriano que é levado prisioneiro por algum caudilho para o Uruguai para trabalhar nas suas terras. Então você tem no Uruguai descendentes dos açorianos que foram instalados no Rio Grande do Sul. Semi-livres. Quer dizer, a questão é povoar também o Uruguai. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, que eles aproveitando os rios, você vai ter açorianos na região de Rio Grande, na região de Mostardas, tá? E o pessoal vai entrando. Você não tem, por exemplo, uma história de medição de terras no Vale do Caí, de terras que tenham sido destinadas para açorianos. Né? E eles vão ficando no Vale do Caí, no Vale do Taquari. Há algumas iniciativas de plantio de trigo, que depois fracassam, né? Mas houve uma época em que o Rio Grande do Sul é exportador de trigo por causa do trabalho desses açorianos do Vale do Taquari, mas aos poucos não resta para eles outra coisa senão ir se adaptando à cultura reinante no Brasil e no Rio Grande do Sul, que é a cultura da criação do gado. Tá? Então, o açoriano vai se tornar proprietário de escravos quando consegue reunir algum capital. Ele vai ser criador de gado. Mas essa questão do gado ainda é uma herança. Já é uma herança jesuítica, que está, né? Sim, mas eu digo, ele vai se adaptando ao que existe. Porque mas a população, o rebanho é imenso no Rio Grande do Sul. O rebanho é imenso, mas o que está acontecendo no século XVIII é que a matança do gado foi tão grande por causa das Minas Gerais que se precisava do couro do boi para fazer sacaria, né? Ou se levava gado em pé para Sorocaba,
Mas os campos do Rio Grande do Sul tem que ser uma fedentina enorme, porque você mata o boi, para matar a sua fome, você pega a primeira carne que tem abaixo do couro, que é para matar a hambre, de onde vai dar o matambre. Interessante, não sabia. Só para a origem da palavra, é a primeira carne que você tem acesso, e o resto vai apodrecer, não tem como guardar isso. Então o que interessa no boi é o couro. Mas até as charqueadas, né? Sim, depois as charqueadas é um outro capítulo. Né? Que gerava rios de sangue, né? Agora, por que se precisa das estâncias? Porque o gado está escasseando. Então você tem que passar por uma nova fase da economia do Rio Grande do Sul, para uma produção de gado, agora não mais aquele gado mais confinado, não confinado, em termos delimitado, confinado, porque as propriedades são enormes das estâncias, né? Onde você vai ter a figura agora do peão, que vai ser importante para participar disso tudo, né? Então, essa é a situação dos açorianos, e muitas vezes muito difícil de você recontar a história dos açorianos do Rio Grande do Sul. Sem escolas, não há quem escreva, quem anote. Pois é. Né? Então, é quase como uma população, uma tribo ágrafa, né? Quase, né? Bom, a nossa história, em boa parte, é ágrafa, porque quem conta a nossa história são as elites, e não a população que sofreu a história. O que nós temos de relatos dos próprios indígenas? A nossa história começa em 1500, porque antes nós temos uma população ágrafa que não nos legou, e nômade, né, no caso do Brasil. As grandes civilizações da América Central, do México ou da região andina, têm os seus hieróglifos, a sua forma de comunicar. Você mencionou uma coisa que veio fora aqui do contexto, mas eu não vou perder a chance. Eu conheci um sacerdote, o Padre Bise, de Caxias do Sul. Ele era um antropólogo e coisa e tal, ele andou algum tempo no México, e ele dizia que havia resquícios, não diria resquícios, mas com escrita similar à grega, né? Símbolos gregos, e eles não conseguiam explicar, provavelmente até hoje não, porque são correntes migratórias ou não, enfim, ou é um fenômeno humano, mas de traços de grego na cultura mexicana. Né? É um parênteses importante de colocar. São achados, né? Que explica as nossas diferenças culturais em relação à Andina, América Central e o México. Né? Então, você tem, por exemplo, se você quer escrever a história da família Moraes, ou da família Rosa, da família Flores, né? E outros, os Dutra, né? Que são alguns sobrenomes açorianos, né? Que vêm para cá, que estão indicando também pano de fundo Flamengo, de Flamengos que primeiro vão para os Açores, e lá os de Uter viram Dutra, os Morés vão virar Moraes. Impressionante isso. Né? Aliás, um dos grandes intendentes de Montenegro foi o Álvaro de Moraes. Né? Foi Álvaro de Moraes. Né? Então, cuja memória não é suficientemente, já que estamos falando muito para o Vale do Caí, cuja memória não é suficientemente homenageada, né? Porque no tempo do governo dele é que se construiu o cais, em 1904, né, o cais de Montenegro. A própria, esses dias eu lia no acervo do jornal O Progresso, em 1906 estava sendo construída a ponte ferroviária na Mariazinha. 1906, né? Hoje o pessoal, eu costumo dizer, o pessoal às vezes reúne uma comitiva para inaugurar um buraco, né? Naquele tempo fazia obras desse porte. Mas por quê? Porque aparentemente há uma produção econômica tão significativa que é preciso, no hinterland de Montenegro, que você tem que ter um cais para facilitar o escoamento da produção. Você precisa logística, você precisa de infraestrutura, o trem está vindo, né, para poder para escoar essa produção. Eu queria fechar esse episódio, pastor, fazendo uma pergunta, não sei se alguém já lhe fez essa pergunta, né? É difícil ser, digamos assim, original, mas me provoca há algum tempo já isso. Associa-se parte do nosso atraso, às vezes, né, aos açorianos. O pessoal costuma dizer, isso é coisa açoriana, né? O senhor acha esse blague uma coisa justa? Não. Isso é conversa para boi dormir. Para usar uma expressão bem chula.
O desenvolvimento de uma região depende sempre das possibilidades econômicas. Né? Não adianta você produzir se você não tem mercado. E sem mercado você só vai produzir para o consumo próprio. Né? Então isso acontece com essas populações açorianas. Né? Eu falei que no início do século XIX a população total do Rio Grande do Sul, nos programas anteriores, é de 60 mil habitantes. De todo o estado. Todo o estado, início da província, né? do século XIX. E provavelmente cerca da metade dessa população já são descendentes dos açorianos. Agora imagine qual terá sido a população do Rio Grande do Sul em 1752, quando da chegada dos açorianos. Eles não têm para quem produzir. Não há mercado de sobrevivência. Não há mercado. O que tem de núcleo urbano em 1752? Rio Grande. E terminou. E no mais são sertões, ou rincões, que nós temos. Rincão da Porta, Rincão del Rei, né? E os outros rincões que tem por aqui. Então, e rincão é 2, 3 casas, né? No máximo. Né? Não, então nós somos, por causa da matança de índio, perseguição de índio, nós somos desertos, né? A metade sul está um pouco mais povoada por causa do gado, mas a metade norte é mata virgem. E por isso que os açorianos vão ficar ao longo dos rios e fazer suas produções ao longo dos rios ou de lagoas, né? Mas não há como ir para a coisa anterior. E ele, vamos dizer o seguinte, ele vai regredir culturalmente, porque falta qualquer infraestrutura, você não lê. Então, quando o Saint-Hilaire vai chegar, por exemplo, à região de Pelotas, ele vai dizer que as populações investem mais nos arreios, prata, né, na sela, no chicote, né, os estribos, as esporas, é tudo prata, do que em casa, em moradia, do que em cultura. Eles são analfabetos, mas tem recurso e tem dinheiro. Então, agora veja isso para o Brasil, você pode fazer dinheiro sem escola. Por isso escola não é prioridade. Que interessante. É algo que vai ficar. Então, eu não diria que atraso se deva aos açorianos. Não, eles são vítimas da sua época. O alemão depois. Do isolamento, né? Ele vai poder vender para o açoriano, que já está em Porto Alegre. Ali tem mercado. Né? Quer dizer, você tem que ver a história de forma sequencial, estudando realidades econômicas. Sem mercado, não há possibilidade de você vender os seus produtos. De novo, a economia mandando. Né? Sempre. Sempre a economia. Né? Karl Marx nunca teve tanta razão como nos dias atuais. Muito bem, no próximo episódio nós vamos comentar a formação, como as coisas se nuclearam em torno, o senhor dizia, em torno dos rios, os açorianos, e depois os imigrantes alemães em torno das picadas, né? Que não deixaram de ser rios abertos na floresta. Né? Essa floresta subtropical, como o senhor menciona. Até o próximo episódio.